Nessa semana, lemos duas parashot juntas, a parashat Tazria e a parashat Metzorah. O ponto em comum entre as duas parashot é o tema da Tzarat. Tzarat era uma doença que ela é espiritual, mas ela tem uma manifestação física através do aparecimento de manchas que apareciam na pele, em especial de pessoas que fizeram Lashon Hará, quer dizer, que falaram mal de outras pessoas, denegriram, causaram algum tipo de sofrimento ao revelar coisas sobre a vida de uma outra pessoa. Então a Torá explica pra gente que não vinha diretamente na pele da pessoa, a tzarat começava nas casas, na parede de casa. Se a pessoa não se arrependesse, começava a atingir as roupas, quer dizer, vai aproximando cada vez mais da pessoa, da essência dela, e finalmente, se a pessoa não se arrependesse, atingia diretamente a pele da pessoa. É interessante que o Midrash conta pra gente o que acontecia quando a parede estava com aquelas manchas e a pessoa ela se arrependia. Parte do conserto que tem da tzarat era arrancar as pedras da parede que estavam manchadas e trocar por pedras novas. Quando os judeus que tinham falado Lashon Hará, que tinham feito alguma transgressão e tinham tzarat nas casas, quando eles tiravam aquelas pedras, eles encontravam tesouros incríveis. Da onde surgiram aqueles tesouros? Os primeiros habitantes da terra de Israel, quando viram os judeus se aproximando, eles ficaram apavorados, eles viram os milagres abertos, eles escutaram o que aconteceu no Egito, com todos os povos que passaram no caminho do povo judeu, e eles sabiam que ia ser uma luta muito difícil. O que eles pensaram? Eles esconderam todos os tesouros dentro das paredes de casa, com a esperança que em algum momento eles iam voltar para casa e iam poder recuperar seus tesouros. Então, a gente sabe a história que eles nunca mais voltaram, os judeus entraram em Israel, conquistaram a terra e acabaram morando nas casas deles. Então, quando a pessoa tinha tzarat, ela encontrava aquele tesouro que estava escondido na parede. E a grande pergunta é, como pode ser que alguém que fez uma transgressão, agora ele encontra um tesouro? E os nossos sábios explicam que aqui, na verdade, Deus está dando uma lição importante para aquele que fala Lashon Hará. Então, só encontra, na verdade, o tesouro aquele que se arrependia, aquele que viu que fez uma coisa errada e se arrependia, então ele fazia o processo da purificação e encontrava os tesouros. Quer dizer, ele já fez uma coisa muito boa, que foi de assumir o erro. Mas Deus quer dar a mensagem para essa pessoa, qual é a fonte do erro que ela cometeu. Quando você olha para uma parede, parece só uma parede simples, não tem nada demais. Quando você abria essa parede, tinha um tesouro lá dentro. Deus está dando a seguinte mensagem: cada pessoa ela é especial, ela é um grande tesouro. E aquele que faz Lashon Hará é aquele que não consegue perceber o tesouro verdadeiro que tem dentro de cada pessoa. Então alguém que está vendo de forma só superficial, só por fora, e não conseguiu perceber o valor verdadeiro de um outro ser humano. Então esse era o aviso, essa era a forma que Deus estava dando para aquele que transgrediu o Lashon Hará, ele aprender, ele se arrepender, fazer tchuvá e não voltar a tropeçar mais. O cuidado com a honra dos outros, porque o valor de cada pessoa é uma joia de valor inestimável. Contam uma história muito famosa do Rav Israel Salanter, Zichrono Livrachá. Ele era muito rigoroso quando ele ia fazer a matzá dele, toda a preparação que ele fazia para ter certeza absoluta que não passou o tempo, que não tem nada de pão misturado, nada de hametz. Ele era uma pessoa extremamente rigorosa, da mesma maneira que ele era rigoroso com todas as outras mitzvot, mas em Pesach ele tinha ainda mais rigorosidades. Certa vez o Rav Salanter já estava velhinho, já não tinha mais forças para ir preparar, ele fazia questão de preparar pessoalmente as matzot dele para o Seder, e ele não tinha mais força, ele pediu para os alunos irem no lugar dele. Os alunos ficaram um pouco assustados. Como que eles vão fazer as matzot do Rav Salanter? Eles sabiam o quanto ele era rigoroso. Então eles perguntaram, Rav, que rigorosidades da matzá a gente tem que estar mais atento?
Então o Rav Salanter virou para os alunos e falou que em todo o processo, principalmente na preparação da massa, da limpeza, para ter certeza que não sobrou nenhuma massa que pode ter fermentado, normalmente eles contratavam algumas senhoras, muitas eram senhoras que já tinham perdido o marido, eram viúvas que precisavam daquele trabalho para sustentar a casa, e essas mulheres ajudavam. E normalmente na produção da matzá, as pessoas estão um pouco mais estressadas, porque o tempo ele é muito limitado, a coisa tem que acontecer de uma maneira como um relógio cronometrado, e muita gente acaba perdendo a cabeça e falando feio e gritando. Então o Rav Salanter falou para os alunos, a única rigorosidade que eu quero com a minha matzá é aconteça o que acontecer. Nunca grita com aquelas senhoras. É minha única rigorosidade. Ben Adam lechaveró. A gente tem que tomar cuidado com as mitzvot, com Hashem, mas as mitzvot com o próximo. O cuidado com a honra, saber o valor de cada um. Cada ser humano é uma joia de valor inestimável. Quando a gente souber olhar, não as pessoas como uma parede sem valor, e sim como uma joia que cada um tem dentro dele, aí sim a gente vai saber dar a honra que cada pessoa merece de verdade. Shabbat Shalom.